Nós te amamos, Jesus. Nós te damos honra, nós te damos glória. O Senhor tem os nossos olhos aqui nessa noite, Jesus. Nós te damos o lugar de honra. Nós te damos o lugar de destaque entre nós aqui essa noite, Jesus. Não há ninguém que seja mais importante que você. Não há ninguém que mereça mais do que você, Jesus. Você merece tudo, Senhor. Você merece as nossas mãos erguidas, nosso coração prostrado, Senhor. O Senhor merece os nossos dízimos, as nossas ofertas. O Senhor merece tudo, Jesus. Jesus, o Senhor é suficiente para nós. Jesus, o Senhor é suficiente para nós. Ter você é a única coisa que satisfaz o nosso coração, Jesus. Ter você é a única coisa que satisfaz, é que faz tudo isso fazer sentido. Ter a sua presença no nosso meio é a maior herança que nós poderíamos ter, Jesus. Ter a sua glória habitando no meio do seu povo, o que nos torna diferentes do mundo é que nós carregamos a sua presença, Jesus. É a sua glória habitando no nosso meio, é a sua presença real que muda a vida, Senhor. O que muda a vida de um órfão e dá uma família a ele é a sua presença. O que muda a vida de um desgraçado e transforma em graça sobre graça é a sua presença. O que muda histórias é a sua presença. O que opera milagres no nosso meio é a sua presença. Senhor, essa igreja aqui não tem nada demais se não for a sua presença. A sua presença é tudo, Senhor. A sua presença é tudo que nós temos. Não é uma das coisas que nós temos a oferecer, Jesus. A tua presença é tudo que nós temos a oferecer. Não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós damos. O que nós temos é o Cristo. O que nós carregamos é Jesus, Senhor. Então continua com a gente, Jesus. Nada disso faz sentido se você não estiver aqui, Pai. Nós te agradecemos porque a sua presença está tão disponível a nós, Senhor. Ah, nós te amamos, Jesus, nós te amamos. Ah, aleluia. Eu tô queimando, e você? Tem flueiro aí? Irmão, pensa numa galera que orou. Foi esse pessoal aí. A gente tá vindo da conferência do Influa. Hoje nós estamos encerrando, né? Oficialmente nós encerramos ontem, mas hoje nós estamos ainda nesse mesmo tema, falando sobre uma coisa, sobre a presença de Deus. Durante a nossa conferência, a gente começou na quinta-feira e Deus falou com a gente sobre uma sala de oração, 24 horas durante a conferência. No caso, deu em torno de 48 horas de oração. A gente varou a madrugada, manhã, tarde, noite, aqui. Foi bom? Quem teve aí? Faz barulho aí. Irmão, doideira. Loucura, esse pessoal não tá batendo bem na cabeça, não. Eu falei pra eles, pô, tem balada aí, um rolê bom pra vocês. Falaram, não, a gente quer orar. Falei, que isso, hein? Tudo crente. Irmão, a gente começou e foi incrível. O Senhor curou pessoas, nós ouvimos testemunhos de pessoas que foram curadas, pessoas que foram libertas, pessoas que tiveram a primeira experiência com Cristo aqui nesse final de semana, irmão. Eu não sei, é motivo de muita alegria. A gente vê que tem uma geração que enquanto o mundo está caminhando para a morte, nós estamos caminhando para a vida e para a vida eterna, vida em abundância. Cristo é a real vida, irmão. Então nós estamos vendo aqui, nós vimos adolescentes aceitando Jesus, jovens voltando para Cristo. Foi incrível tudo que a gente viveu. O Senhor está levantando amigos dele, que não tem medo de morrer por ele, morrer para si, morrer para suas vontades, sabe? Tem um novo povo se levantando. E nós estamos vendo o coração de pais se convertendo aos filhos. Nós estamos vendo o coração de filhos se convertendo aos pais. O Senhor operando algo no nosso meio. E dias assim, sabe, onde nós estamos apenas orando e clamando, são dias onde Deus marca na agenda dele. Porque se a gente liga na terra, ele também liga no céu. Vamos lá, alguém. Se você liga na terra, ele liga no céu. Então ele também marcou na agenda esse encontro. E em rodas como essa, irmão, rodas de oração, rodas onde a gente estava cantando uma canção, foi um dia como esse que
Eu e uns adolescentes, eu era adolescente ainda. A gente se reuniu ao redor de uma fogueira na chácara do Bill, que estava fazendo oferta aqui agora. E a gente cantando, de repente, um clamor de uns 20, 30, 40 adolescentes. A gente começa a clamar: Maranata, a hora vem, nós estamos te esperando. Maranata, a hora vem, nosso rei está voltando. Aproximadamente 5 anos atrás, a gente estava numa reunião de oração. De repente, numa roda de alguns adolescentes, nasceu uma canção que hoje nós cantamos aqui. Eu não sei se você crê nisso, mas o Senhor está levantando um povo. E é chegada a hora onde cada vez mais eles vão se levantar. E nós estamos colhendo os frutos disso. Sabe, é maravilhoso poder fazer parte do que o Senhor está fazendo aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui. Estava com saudade de vocês. Final de semana passado eu não estava aqui. Eu estava em Manaus comendo um tambaqui. Já comeu? É bom, hein? Estava lá comendo um tambaqui. Mas vocês estavam bem também. Vocês estavam comendo bolinho caipira, pastelzinho. Quem estava aí na festa caipira? Gente, a festa tá tão famosa que até o Schubert ficou sabendo. Aí ele falou: nossa, cara, tinha até um boi mecânico. Não é touro mecânico, é boi. Irmão, eu estava lá, mas estava com o coração aqui. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Mas quando eu estava viajando lá para Manaus, Deus falou comigo. Estava lendo o livro de 2 Samuel. Deus falou comigo sobre a história de um homem chamado Mefibosete. Mas antes de a gente entrar na palavra, eu queria só agradecer todo mundo que ajudou a gente a fazer essa conferência. Cada líder, os turnos da sala de oração, irmão, as madrugadas que a gente varou aí, eu coloquei o GC dos mais retardados aí. A gente colocou a galera aí para ficar orando, 4 da manhã. Você olhava nos stories da galera, mais de 100 pessoas se reunindo 4 horas da manhã orando, irmão. Esse pessoal não tá batendo bem não, você é louco. Mas obrigado a cada um que fez essa conferência acontecer, cada líder, cada responsável. Será que você pode aplaudir a vida de cada um que se doou para fazer tudo isso acontecer? Glória a Jesus pela vida de cada um de vocês. Vocês são um time maravilhoso. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia aí comigo em 2 Samuel 4, versículo 4. Nós vamos ler bastante 2 Samuel. Se você ama a Bíblia, diga: eu amo. Se você ama de verdade. Sabe aquele aplicativo da Bíblia que manda notificação para você? Você ama a Bíblia, você fica até mal de não responder, né? Você fala: pô, será que é pecado eu não responder essa pesquisa? Olha aí, 2 Samuel 4, versículo 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Repete comigo: aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. O seu nome era Mefibosete. Irmão, a história desse homem que a gente vai falar essa noite, ela começa desse jeitão. Com 5 anos de idade, o avô dele morre, o pai dele também morre. E ele, nas pressas que ele é pego pela ama dele, alguém que deveria cuidar dele, alguém que deveria estar perto dele, protegendo ele, num descuido dela, ela derruba ele e ele se torna aleijado. No mesmo dia ele se torna órfão e aleijado. Ele perde o pai e o avô e ele se torna um homem incapaz de andar. Sabe, Mefibosete, ele não errou. Ele não pecou aos 5 anos, algo que Deus precisasse o castigar e deixar ele sem andar. Sabe o que aconteceu com ele? Erraram com ele, falharam com ele. Alguém vai lá e falha com você, e então você se torna alguém ferido. É isso que aconteceu com Mefibosete. Esse homem, alguém errou com ele, falharam com ele, diversas coisas aconteceram e ele se tornou alguém ferido. Essa é a história dele, é dessa maneira que ela começa. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não importa como você entrou aqui hoje, porque melhor que o começo das coisas é o fim delas. Melhor do que como você começou, é como você vai concluir a sua jornada. Se você começou nos trancos e barrancos, começando do jeito que dava, do jeito que deu e continuou, o importante é você terminar a sua jornada como alguém aprovado por Deus. Irmão, se você começou a sua jornada como alguém improvável, tá tudo bem, mas não termina a sua jornada como alguém negligente. Nós podemos começar a nossa jornada como alguém improvável, mas não podemos terminar a nossa jornada como alguém negligente. Você pode dizer amém para isso?
Então esse homem, quando ele ainda era menino, ele se tornou aleijado e órfão. Ele perdeu praticamente tudo que ele tinha. Ele era o próximo na jornada para o trono. Talvez ele fosse se tornar o próximo rei. De repente, do nada, ele perde tudo. Numa fração de segundos, ele tinha tudo, de repente ele não tinha mais nada. Ele quebrou, deu tudo ruim. Mas vamos prosseguir e entender um pouquinho mais da história dele. Avança aí para 2 Samuel 9. Nós vamos ler do versículo 1 ao 5. 2 Samuel 9, 1 a 5. A palavra de Deus vai dizer: certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Irmão, nesse momento, sabe o que está acontecendo? Davi está se tornando rei sobre Israel. E quando ele está se tornando rei, a vida dele está dando certo, está tudo acontecendo. Sabe de quem ele se lembra? Ele se lembra das alianças antigas que ele tinha. Irmão, essa já é uma boa chave para a gente falar essa noite. Quando você chega lá, é importante você lembrar de todo mundo que esteve com você ao longo do caminho. Todo mundo que fez uma aliança com você, que te ajudou, que foi um braço. Irmão, as pessoas que estão ao seu redor não são um trampolim para você subir na sua jornada. As pessoas que estão ao seu redor são pessoas que você serve e que te servem para te levar e você levá-la a se tornar quem Jesus espera que ela se torne. Então Davi, nesse momento, ele quer honrar, ele quer ser leal a um homem que tinha uma amizade verdadeira com ele. Então vem o versículo 2. Então chamaram Ziba, repete comigo, Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei perguntou: você é Ziba? Fala comigo, Ziba. Não é Giba, tá, pessoal? Depois você come pizza, calma. Irmão, Ziba, esse homem, guarda esse nome. E ele respondeu: sou teu servo. E então perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Davi, nesse momento, ele não está querendo revelar a lealdade dele, ele está querendo revelar a lealdade de Deus. Por quê? Porque, irmão, hoje em dia ninguém mais firma um trato e cumpre o que foi firmado. Ninguém mais honra uma promessa que foi feita. Você, quando casa, você jura amor até que a morte os separe. Hoje essa promessa já não é mais honrada. A cultura do mundo, ela não valoriza as coisas que o céu valoriza. Então agora, quando nós rompemos com uma cultura terrena e estabelecemos algo que é fora do comum, nós estamos estabelecendo a cultura do céu. Quando nós estamos sendo leais a pessoas em um mundo que já não é mais leal, nós estamos estabelecendo a cultura do céu, sendo leais porque nós estamos revelando a lealdade de Deus. Quando você faz um bom trabalho, quando você é alguém correto, quando você não mente, quando você é verdadeiro, você está revelando o caráter de Deus aqui para a terra. Aqui na terra como é no céu. Então Davi nesse momento começa a revelar a lealdade de Deus. Não tinha benefício a ele isso, mas tinha o quê? O caráter em jogo. Não é sobre benefício, não é sobre o que você ganha, é sobre o caráter que você tem. Então respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Perceba que Ziba, irmão, ele não chama Mefibosete pelo nome, ele chama Mefibosete de aleijado dos pés. Tem sim um filho de Jonatas, ele é aleijado dos pés. Ele tem nome, irmão, ele tem CPF, ele tem família, mas ele é lembrado pelo quê? Pelas feridas que ele carregava. Sabe, talvez tenha alguém aqui essa noite que você é conhecido pelas suas feridas. Talvez tenha alguém aqui essa noite que quando você chega, alguém já fala: ah, lá vem o irmão ferido. Sabe aquela pessoa? Ah não, mas esse aí é complicado. Esse aí ninguém nem cita o nome da pessoa. Fala: cara, esse aí é vento. Esse irmão aí é vento impetuoso. É B.O., sai fora. Essa era a história desse homem. No começo da vida dele, quem deveria cuidar dele não cuidou. Então ele foi ferido. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: você vai ser ferido na igreja. Você vai ser ferido. Talvez você entrou aqui essa noite, eu não estou falando somente para novos convertidos ou alguém que está se rendendo ao Senhor hoje.
Eu estou falando talvez para você que já tem uma caminhada longa, mas que você carrega feridas de lá de trás e não deixa Deus tratar suas feridas. Para você que talvez tem coisas dentro de você que te impedem de confiar novamente. Essa é a história de Mefibosete. Quem é ele? É um aleijado dos pés. Ah, esse irmão é ferido, esse irmão é complicado, esse irmão não lida bem com o dinheiro, essa irmã aí, ela é carente, essa outra aqui, ele é complicado assim mesmo, esse aqui, ele tem uns problemas emocionais, ele tem isso, ele tem aquilo. Essa era a história de Mefibosete. E aí então Davi pergunta no versículo 4, onde está ele? Perguntou o rei. E Ziba respondeu, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Repete comigo, Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Ele estava em um lugar, então o rei Davi fala, então tá bom, traz ele para cá. Mas esse lugar, Lodebar, é a junção de duas palavras, Lodebar. Lodebar seria não e pasto, ou seja, um lugar onde não tem pasto. Um lugar sem pasto é um lugar sem ovelha. Um lugar sem ovelha é um lugar sem pastor. Um lugar sem pastor é um lugar sem pastoreio. Esse homem que começa a jornada dele, ele é ferido, ele tem uma história de feridas que ele carrega, ele tinha várias promessas de Deus. Qual era a promessa? Poxa, você vai ser rei, poxa, você vai ter várias terras. De repente ele perde tudo, e isso causa nele uma ferida. O não cumprimento de alguma coisa pode ter gerado em você uma ferida, meu irmão. E então nesse momento ele é mandado ser chamado, mas onde ele está? Em um lugar onde não tem cuidado. Talvez você foi ferido e hoje você já não tem mais cuidado. Talvez você foi ferido e hoje você já não acredita mais em ser cuidado, em ser discipulado. Por quê? Porque, mas ferir um ambiente seguro. Poxa, eu confessei e falaram, ou alguém te confrontou, isso machucou, isso doeu, isso te feriu. Talvez essa é a nossa jornada hoje aqui, irmãos. E então Davi manda chamar ele de um lugar onde já não havia mais pastoreio. Meu irmão, deixa eu te falar. O Senhor está chamando pessoas aqui essa noite de um lugar onde você já não é mais cuidado, porque Ele quer te trazer de volta, para que você volte a ser cuidado, para que você volte a ser sensível. Talvez as feridas que você recebeu te tornaram insensíveis a uma nova realidade, a um novo cuidado, a um novo momento onde Deus pode falar com você. Você está aqui comigo ainda? Então vamos para o versículo 6. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Irmão, Mefibosete, ele era humilde. Quando ele chega diante do rei, ele já não recebia esse convite há muito tempo, então agora do nada ele recebe. Ele já pensa, pô, é coisa ruim, não é possível. Deu ruim, fiz alguma coisa de errado, o rei está me chamando para me expulsar. Então ele chega, a primeira coisa que ele faz, ele se prostra. Deixa eu te falar, irmão, não tem ninguém que tem comunhão genuína com Deus e sai daquele lugar mais altivo. Quando nós temos comunhão verdadeira com Deus, nós saímos desse lugar mais humildes. A comunhão com Deus nos gera humildade, não gera altivez, não nos deixa orgulhosos. Irmão, se você é orgulhoso, você precisa ter comunhão com Deus. Mas aí está uma chave boa. A maneira de Deus tratar o nosso orgulho e nos tornar pessoas humildes é através da humilhação. Então tem dias que Ele vai machucar, tem dia que você vai passar por coisas que você vai achar injusto. Tem dias que você vai passar por coisas que você não vai achar correto, mas faz tudo parte do plano de Deus para a sua vida, para te tornar quem você tem que se tornar no fim da jornada. Irmão, esse homem já chega, e quando ele chega diante do rei, sabe qual é a primeira coisa que ele faz? Ele se humilha. Ele se humilha. E sabe quem deve fazer isso? Eu e você. A palavra de Deus vai nos dizer que se nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus, Ele é capaz de nos exaltar. Não precisa se exaltar, irmão, deixa que Deus faz isso quando você se humilha diante dEle. Não precisa levantar o seu nome, não precisa dizer os seus feitos, não precisa falar tudo que você fez, pode guardar isso. Deixa que Deus te levanta. Deixa que Deus vai fazer na sua vida. Irmão, nós precisamos ser humilhados diante da poderosa mão de Deus. E a gente precisa passar por isso.
passar por toda essa jornada e deixar Deus trabalhar e nos tornar mais humildes como Ele é. Cristo é manso e humilde, amém? E é esse caráter do Senhor que nós queremos alcançar. E então, ainda no versículo 6, agora indo para o versículo 6. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, compareceu... essa parte é ali, perdão. Mefibosete perguntou Davi. Davi chamou ele de quê? Mefibosete. Ele não chamou ele de aleijado. Ô aleijadinho, não. Ele olhou e falou: Mefibosete, é você? Era de você que estavam falando? E ele respondeu: sim, Senhor, sou teu servo. Irmão, aqui já começou o processo de cura desse homem, Mefibosete. Só de ser chamado pelo nome, só de olhar para ele e chamar ele pelo nome, isso já começa a curar ele. Por quê? Porque as pessoas conheciam ele através da ferida que ele carregava, mas o rei conhecia ele pelo nome. Vamos lá, alguém? Não é sobre as feridas que você carrega, é sobre as promessas que Deus tem para você. Não é sobre o que você passou, pela jornada que você já teve, mas Deus te chama pelo nome, Ele te conhece, Ele sabe a sua história, Ele sabe tudo que você passou, Ele sabe cada dificuldade que você enfrentou, e Ele tem passado por todas elas junto com você. E então, nós entendemos algo maravilhoso aqui nesse momento. Quem era Mefibosete? Era aquele homem que não era chamado para a mesa, era aquele homem que talvez não era chamado para o jantar, era aquele homem que ninguém lembrava dele, ele se tornou alguém esquecido, tinha grandes promessas, mas não se cumpriram, e então ele foi esquecido. Mas Ziba estava falando com quem? Com o rei Davi. E Davi é o rei que antes de ser encontrado como rei, era apenas um jovem esquecido. Era apenas um rei, então ele é um rei que se compadece de Mefibosete. Ele fala: é você de quem estavam falando. E então aqui o negócio começa a ficar louco. Olha o versículo 7. Não tenha medo, disse-lhe Davi. Irmão, por que Davi falou não tenha medo? Porque o cara devia estar tremendo de medo. Davi olha e fala: calma, não tenha medo. É igual você quando Deus começa a falar com você, irmão. Sabe quando isso acontece? Você até acha que é B.O. Deus nunca responde a nossa oração. O dia que Ele responde, você fica até com medo, né? Igual sua mãe quando fala: passa que eu vou bater o chinelo. Você já passa assim, irmão. Você já passa com medo de apanhar. Irmão, ele estava com medo, então Davi fala: cara, não tenha medo, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas seu pai. Eu vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul. Diga uau. Irmão, o que aconteceu com o cara da noite pro dia? Estourou, ganhou na Mega Sena, estourou no Tigrinho, já era, ganhou muito dinheiro. Da noite pro dia o cara se torna milionário. Ele recebe todas as terras que eram de Saul. Ele recebe todas as terras de Saul. Quem era Saul? Rei de Israel. Irmão, do dia para a noite o cara virou dono da Comevap, irmão. Estourou de grana. Tá benzão. Ele vai lá e ainda o rei não termina. Ele continua falando: mas esse homem, em uma fração de segundos, o rei restituiu tudo que era dele por herança, tudo aquele que era direito dele. O rei vai lá e coloca ele num lugar de honra. Ele que tinha sido esquecido, de repente, de um momento para o outro, ele se torna um homem lembrado. E então conclui o versículo dizendo talvez a coisa mais emblemática que nós vamos falar aqui. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Aqui ele está completando o processo de cura de Mefibosete. Primeiro, ele chama pelo nome. Segundo, ele devolve tudo que era dele por herança. E terceiro, ele restitui um lugar à mesa. Para a honra de Mefibosete não teria nada maior do que isso. E para Davi era muito fácil, apenas restituir o que era dele por herança, apenas devolver as terras. Mas Davi, o rei, olha, ele quer dar ainda mais. O rei olha e fala: cara, eu quero te dar as bênçãos, mas eu quero te dar uma coisa a mais. Eu quero te dar acesso à minha mesa. Vamos lá, alguém. Irmão, Davi dá de volta a ele um lugar à mesa.
É uma graça que tira esse homem da lama, do esquecimento e leva até a mesa do rei. É como um convite que nós recebemos, irmão, de esquecidos de ninguém, onde ninguém lembrava de nós, onde ninguém mais nos conhecia, mas o Senhor não nos esqueceu nenhum dia sequer. O Senhor se lembra de cada dia, Ele tem os nossos dias contados na palma da sua mão. Então, do nada, ele se torna de um estranho, um órfão, um aleijado, ele se torna alguém que come a mesa e tem as terras restituídas, as promessas restituídas. Irmão, se Deus tem uma promessa sobre a sua vida, ela vai se cumprir, fica tranquilo. Quem é responsável por cumprir a promessa de Deus? É Deus. Se Deus disse que vai fazer na sua vida, meu irmão, minha irmã, Ele vai fazer. Não precisa cumprir as promessas de Deus para você, deixa que Ele cumpre. Não precisa se esforçar para cumprir, se esforça para ser obediente a Deus e Ele vai cumprir. Se esforça para agradar a Deus e vai agradar a Ele, cumprir o desejo do seu coração. É isso que nós entendemos na palavra. Então vem o versículo 8. Ele que tinha se prostrado, quando encontrou o rei, se colocou de pé de novo. De repente, vem o versículo 8. Mefibosete se prostrou e disse: quem é o teu servo para que se preocupes com um cão morto como eu? Irmão, ele não merecia. Não era algo que ele merecia, não havia mérito, mas foi pela graça do rei. O rei decidiu dar de bom grado a ele não precisava, mas ele quis. E além de dar as bênçãos, além de dar as terras, além de torná-lo um homem rico, o rei restaurou o relacionamento. É muito mais do que apenas bênçãos. Vir à igreja é muito mais do que o Senhor cumprir um milagre na sua vida. É você descobrir que você veio aqui procurando um milagre, mas você encontrou algo muito melhor que um milagre. Você encontrou o Deus que dá os milagres. Ter a presença de Deus é a maior herança que nós temos. É o maior cumprimento que nós podemos viver. É ter a presença de Deus em meio ao seu povo. Esse é o nosso chamado. E então Mefibosete, ele olha e fala: quem sou eu para que você se preocupe com um cão morto como eu? Ele não enxergava valor em si mesmo. Ele se via como alguém pequeno. Ele se via como alguém diminuído. Afinal, as pessoas, quando lembravam dele, lembravam das suas feridas, lembravam do que ele havia passado, lembravam dos traumas, dos problemas, de tudo que ele havia causado ou vivido. Irmão, talvez você está aqui assim. Talvez você está aqui assim hoje, irmã. Vindo para a igreja e você fala: cara, nossa, mas é tanta dificuldade. E as pessoas falam de mim, e quando falam de mim já lembro das coisas erradas que eu já fiz na minha vida. Irmão, fica tranquilo, a gente vai continuar crescendo nesse entendimento. E vai ser bom esse negócio aqui, fica vendo. Versículo 9. Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Irmão, quem é Ziba? É o que lá no começo da história lembrou de Mefibosete por causa das feridas que ele tinha. Ele falou assim: o aleijado, vou trazer ele aqui, Davi, fica tranquilo. E ele leva Mefibosete até lá. De repente, tem uma reviravolta na história. Ele ganha um lugar de honra, ele recebe as terras, as promessas, e agora Ziba se torna servo dele. Agora não é aquele momento para você pegar só esse corte da mensagem e começar a falar: aí ó, o pastor falou no domingo que se eu fui humilhado, quem me humilhar vai se tornar meu servo. Fica vendo. Não, não é isso não, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. O cara começa, já chega na segunda-feira no trabalho, já canta pro chefe: quem me viu passar na prova e não me ajudou. Então não é isso não, irmão. Não é sobre Deus humilhar os meus inimigos. É sobre eu me humilhar diante de Deus, então Ele pode me honrar. Vamos lá, alguém. É sobre você se humilhar, é um ato voluntário de se humilhar diante de Deus. Mas Mefibosete era um cara humilde. Ele se humilha diante do rei 2 vezes. Então quando chega o dia de glória, ele não está afim nem de humilhar ninguém, irmão. Ele tem controle, ele tem domínio próprio. Vamos lá, alguém. Domínio próprio é meio difícil de ter. Tem as pessoas que você vai conversar aqui na igreja, você vai falar assim: ô irmão, ô irmã, você precisa se controlar mais. Aí fala assim: ai pastor, mas sabe que é porque eu sou colérico, eu sou sanguíneo.
Irmão, nós não cremos em signo, mas a gente crê em temperamento. Temperamento é o signo do crente, já viu isso? Mas é que eu falo mesmo, eu falo sem pensar, eu sou sanguíneo. Então para de ser sanguíneo, pelo amor de Deus. Você não é sanguíneo, colérico, não é nada, você é filho de Deus. Você tem o domínio próprio do Espírito Santo. Ele que te governa, ele governa suas emoções. Então ele fala, calado. Você dá uma ordem para sua alma, calada. Fica de boa. Irmão, não tem personalidade. Pastor, que minha personalidade é forte. O Espírito Santo é mais forte ainda, irmão, quero ver brigar. Irmão, se Deus começa a bradar na sua vida, o seu eu começa a desaparecer e Cristo começa a aparecer em você. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Quando Cristo é revelado em mim e em você, a glória ela tem uma expectativa de ser manifestada. A palavra de Deus nos diz que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação de quem? Dos filhos de Deus, eu e você. Então quando Cristo começa a ser revelado em você, você começa a desaparecer, Cristo começa a aparecer, a glória ela tem uma expectativa de se manifestar aos homens. Então nós começamos a ver pessoas humildes governando e caminhando em lugares de honra, porque Deus os levantou. Esse homem ele é tirado do nada e colocado num lugar de honra. É uma palavra de vitória, vamos lá, alguém pode dizer amém? Poemeiro é estranho, né? Você está cantando, pregando de vitória, que o pessoal está até achando que é brincadeira. Mas só prega de morte, pelo amor de Deus. Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. De novo, Davi fala sobre a mesa. Você vai servir ele, mas não precisa nem preparar comida para ele na casa dele, porque ele vai sempre comer na minha casa, ele sempre vai comer na minha mesa. Esse é o convite do rei para Mefibosete. E olha o versículo 11. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. O começo da história é ele perdendo o pai e o avô, se tornando um órfão. Mas agora, nessa parte da história, ele já se tornou um filho. Irmão, o convite de Jesus é um convite que te transforma de um órfão para um filho. O convite de Jesus é o que te transforma de alguém que era esquecido em alguém lembrado por Deus. É melhor ser esquecido por homens, mas lembrado por Deus, irmãos, do que você ser lembrado pelos homens, mas ser esquecido por Deus. Existem diversas pessoas que são lembradas por nós, pelos homens, mas quando chegar o grande dia, elas não vão ser lembradas pelo Senhor. Irmãos, se preciso os homens nos esquecerem para que Deus se lembre de nós, então que isso se cumpra. É bem melhor ser conhecido nos céus do que ser conhecido na terra. É bem melhor ter o seu nome, irmão, escrito no livro da vida, do que ter no hall da fama. O livro da vida não tem comparação não, irmão. O Senhor quer escrever o seu nome num lugar mais alto que aqui na terra. Existe uma recompensa maior para nós. Vamos lá, alguém? E então ele passa a comer à mesa do rei, como se fosse um dos seus filhos. Sabe, nós temos um casal de pastores aqui da Poema, o Dani e a Leilane. Eles têm uma história incrível. Eles eram de um outro ministério. Eles pastorearam durante muito tempo alguns dos nossos pastores aqui. Quando eles eram adolescentes e jovens, eles eram tipo os líderes do Influa de outra igreja. E então um dia eles saíram de lá, enfim, feridos por algumas coisas que eles passaram. E eles estavam aqui na Poema, eles vieram congregar aqui. Só que quando eles foram para o GC, irmão, eles não falaram para ninguém que eles eram pastores. Eles só queriam ir no GC e ser cuidados. Eles não queriam cargo nem nada do tipo. E então um belo dia a gente está aqui na igreja, Deus fala com o Leandro, nosso pastor, e ele sobe aqui no púlpito. Na hora que ele sobe, ele fala: o Daniel e a Leilane estão aí? Ele não deu nem bom dia, irmão, só chegou falando assim: Daniel e a Leilane estão aí? De repente os dois levantam. Irmão, a Leilane falou que já levantou tremendo. Ela achou que o Leandro ia expulsar ela da igreja. Talvez ela levantou com medo, assim como Mefibosete estava. De repente o Leandro falou: vem aqui.
Fala, um dia vocês foram ungidos com uma unção pastoral, e hoje nós queremos reconhecer você diante de toda a igreja como pastores da Poema. Irmão, quando Deus tem uma palavra para a sua vida, Ele vai cumprir, Ele vai levantar, Ele vai fazer. Não precisa se mostrar, não precisa lembrar quem você é. Se esconde e deixa que Deus te leva para a recompensa pública. Se esconde e deixa que Deus te lembra. Não precisa lembrar os outros de quem você é. Sabe, irmão, a coisa mais feia do mundo é quando você vê alguém levantando a voz e falando: você sabe quem que eu sou? Irmão, se a pessoa soubesse, ela não está fazendo o que está fazendo com você, fica tranquilo. Não precisa lembrar as pessoas de quem você é. Deixa que Deus se lembra de quem você é, e Ele te coloca num lugar de honra. Se nós nos humilhamos em secreto diante de Deus, Ele pode nos elevar diante dos homens. Mas o Senhor não vai elevar homens que não são humildes, mulheres que não são humildes. O Senhor precisa encontrar um lugar de humildade no nosso coração. E então, vem o versículo 12. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. Repete comigo, Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Ele tinha um filho ainda jovem chamado Mica. E Mica significa aquele que é semelhante a Deus. Esse homem, Mefibosete, ele foi ferido, ele foi injustiçado, falharam com ele. Quem deveria cuidar dele falhou com ele. Mas agora ele gera um filho, e esse filho é semelhante a Deus. Ou seja, se ele é ferido, o filho dele é curado. Se ele foi passado para trás, o filho dele não. Por quê? Porque ele gera alguém que é semelhante a Deus. Sabe como é que você faz isso, irmão? Quando você deixa as suas feridas cicatrizarem, e das suas feridas não saem novas feridas, mas sai poder para curar. Irmão, as suas feridas não existem para que gerem novas feridas. As suas feridas existem para que a próxima geração seja curada, para que as pessoas que andam ao seu redor sejam curadas. Irmão, tem feridas que geram feridas. Tem uns irmãos que você chega aqui na igreja, você vai falar com ele e falar: poxa, o louvor foi incrível. Ele fala: ah, mas você não sabe quem que estava ministrando lá. Não, você não conhece ele. A ferida dela está gerando uma ferida em outra pessoa. Vai falar: ah, mas tal pessoa é uma benção. Fala: ah, é uma benção, mas tanana, tanana. Irmão, já está com a ferida em outra pessoa. Você está transferindo ferida. Você é ferido e não está contente com isso. Você quer que outras pessoas também sejam. Mas agora a cultura do céu não é essa. Ferida gera ferida, ferida gera cura. Isso de acordo com o céu. A minha ferida, se eu fui ferido, se me injustiçaram, eu vou fazer o contrário pelas pessoas que vêm depois de mim. Eu vou gerar cura. Se eu fui ferido, eu vou transferir cura. Então eu falo: irmão, deixa guardadinho aqui, deixa que Deus vai tratar comigo. Fala: é uma benção mesmo, irmão. Não fala mal dos outros, não. É feião, irmão, de verdade. Fala mal dos outros, não dá não. As nossas feridas, elas têm um propósito. As feridas no justo causam a perseverança, causam a constância, geram uma jornada que não para por causa de qualquer coisa. Nós não paramos nas nossas feridas, nós continuamos por causa do propósito de Deus para nós, irmão. Nós não paramos na ferida das nossas almas, nós continuamos por causa das promessas de Deus. E é Ele que vai operando em nós. Se Ele que nos chama, é Ele que vai fazer, irmão. Se Deus te chamou, Ele vai cumprir a boa obra na sua vida, fica tranquilo. Pode parecer que você foi esquecido, pode parecer que seu propósito está longe de se cumprir. O dia que Deus resolver te honrar, não existe homem nem mulher que pode segurar o que Deus tem para fazer na sua vida. Então não pula o processo não, deixa o processo aí, irmão. Mesmo ele se tornando alguém incapaz de caminhar, alguém aleijado porque feriram ele, ele não gerou alguém ferido, ele gerou alguém sarado, alguém semelhante a Deus. E então versículo 13, Mefibosete, que era aleijado dos pés. Esse versículo é maravilhoso. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Muda o nome dele por um instante. Lê esse texto colocando o seu nome no lugar de Mefibosete. E então, no meu caso, Leonardo, que era aleijado dos pés, que já não podia caminhar, que já não era perfeito, que tinha diversas dificuldades, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. O Senhor está te chamando para comer sempre à mesa dele. O Senhor está te chamando para deixar as suas
todas as suas limitações de lado e olhar para Ele e ver que nele há como você caminhar. Se eu olho para o meu pecado, para as minhas dificuldades, para as minhas feridas, não tem como eu caminhar, mas quando eu olho para Cristo, eu vejo que não tem como eu me perder. Quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder. E então Ele me coloca à mesa, Ele me restitui tudo que é meu por herança, e Ele me chama de filho de novo. Irmão, irmã, sabe quem é Mefibosete? Eu, você, somos nós. Nós não merecíamos, mas nós recebemos um convite do rei. O rei nos chamou de volta à mesa. E sabe como ele nos chama? Ele não nos chama de acordo com as nossas feridas, ele nos chama de acordo com o nosso nome. Ele nos dá um lugar de honra, ele restitui tudo que é nosso por herança. Mas mais do que isso, ele fala: e se você quiser, você pode se assentar comigo à mesa, você pode ceiar comigo, você pode comer do pão, você pode beber do vinho, você pode desfrutar da presença do rei. Nós não somos dignos, nós não fomos achados dignos, meus irmãos. Muda lá no seu Instagram, coloca lá seu nome, coloca: antes aleijado, agora eu sento na mesa do rei. Quem é ele? Quem é esse rei? Eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora vejo. Eu sei que eu era aleijado e agora eu ando. Eu sei que eu era ferido e agora eu sou sarado. Eu sei que eu era órfão, mas agora eu sou filho. Esse é o nosso lugar diante de Deus. Esse é o nosso lugar diante da mesa que o Senhor está pondo para nós. Tá ficando bom esse negócio aqui, hein? 2 Samuel 16, irmão. Nós não vamos abrir, mas eu vou te contar todo o contexto. Depois disso, Davi se torna rei, tudo acontece. E aí Absalão toma o trono e Davi precisa fugir. E nessa que Davi foge, as pessoas que eram leais a Davi vão com ele. E Mefibosete não vai. Mefibosete fala para Ziba, lembra de Ziba? O servo dele fala: Ziba, prepara aí para mim o meu jumento que eu vou seguir Davi. E Ziba vai lá, monta no jumento e vaza, larga ele lá. E ele não tinha condições de se locomover, então ele fica. Mas aí nessa, Davi, quando está lá, vivendo várias coisas longe de Israel, várias dificuldades, Ziba chega nele. E Ziba, irmão, é aquele enviado de Satanás, aquela pessoa lá que você fala: oh meu Deus do céu, o mundo seria melhor se não tivesse ela, assim, sinceramente, você pensa assim no seu coração. A gente não fala, né, mas a gente pensa. Ziba chega para Davi e ele já começa a puxar saco. Fala: Davi, querido, grande rei, maravilhoso, incrível, você lembra de Mefibosete? Sim, um aleijado. Então, ele ficou lá em Israel porque ele tem expectativa de se tornar rei de novo. E Ziba vai lá e mente a respeito de Mefibosete. Ele mente para Davi, de novo. Esse homem que começa a vida dele sendo ferido, ele volta a confiar, ele volta a acreditar, e então ele é ferido de novo. Ô meu lindo, minha linda, deixa eu dar uma notícia para você. Vão falar mal de você, fica tranquilo. Essa hora ninguém fala amém, né? Vão falar mal de você, vão inventar história a seu respeito. Você vai ser caluniado, e a palavra já alertou a gente. Você vai ser difamado, você vai ser caluniado. Nesse mundo você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque Cristo já venceu por nós. E então, de novo, esse cara vai ser ferido. Aí ele fala: meu Deus, mas eu acabei de ser curado da minha ferida, eu já estou sendo ferido de novo. Irmão, a sua jornada vai ser marcada por feridas, mas não somente pelas feridas, mas sim pelas curas que Deus vai operar na sua vida. A cada ferida que você supera, a cada estágio que você passa, o Senhor cura e você é aprovado, e existe uma nova estação, onde você vai ser ferido de novo. E é sobre amadurecer, sobre crescer, sobre permanecer. Então, à medida que você vai caminhando, vai sendo ferido, e você vai caminhando e você vai sendo ferido de novo. Essas coisas vão gerando em você um caráter aprovado. Essas tribulações são consideradas apenas uma momentânea e leve tribulação, se comparado com o eterno peso de glória que nós vamos receber. Se comparado com a eternidade, qualquer coisa que nós passamos aqui na terra é apenas um breve momento onde nós estamos sofrendo, mas não se compara com a glória que está guardada para nós. Não se compara com a glória que o Senhor reservou para nós. Então nesse momento ele é ferido de novo.
Mais uma vez, agora, antes, não cuidaram dele. Quem deveria cuidar dele errou, então ele foi ferido. Agora, nesse momento, quem deveria servir ele vai lá e o trai. E então Davi, irmão, Davi só tem a narrativa de Ziba, cheio de coisa na cabeça, e fala: então tá bom, tudo que era dele vai ser seu agora. Ele ainda perde o que era dele por herança. Ele ainda perde as terras que ele tinha. Mas Davi volta e o reino dele é reestabelecido. Então vamos avançar para 2 Samuel 19, versículo 24. Pode começar a esquentar aí que o negócio vai pegar fogo hoje. Segunda Samuel, versículo 24. Perdão, capítulo 19, versículo 24. Versículo 24 vai dizer: Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Nesse momento aqui, Davi retornou. Davi parou de fugir e voltou para o trono. Quando ele volta, irmão, deu tudo ruim. Absalão morreu, guerra rolando, ele volta. E nessa hora, quem vai ao encontro dele? Mefibosete foi ao encontro do rei. A palavra vai dizer o quê? Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia que o rei partiu até o dia que ele voltou em segurança. Mas calma aí, ele recebeu duas coisas do rei no começo da história. Ele recebeu as terras por herança e ele recebeu o acesso à mesa. Ele tinha perdido o acesso à mesa, mas ele tinha todas as terras. Todas as bênçãos estavam lá. Todos os milagres tinham se cumprido. De repente ele está lá com tudo. O rei saiu, mas você concorda comigo que Mefibosete ficou com tudo que era interessante assim? Ele ficou com as terras, ele ficou com todo o dinheiro, com tudo que ele precisava. Mas quando ele fica com tudo, ele não lava os pés, nem apara a barba, nem lava as roupas, desde o dia que o rei partiu até o dia que voltou em segurança. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque ter as bênçãos de Deus sem ter o Deus das bênçãos não vale a pena. Não vale a pena ter o cumprimento da palavra se Deus já não está mais com você. Talvez você entrou aqui na igreja precisando de um milagre, e talvez Deus cumpriu e você abandonou Deus. Será que você não sente falta de Deus? Será que no começo da jornada, quando você queria muito que algo acontecesse, isso se cumpriu na sua vida? Será que você permanece com a mesma fome dos primeiros dias? Será que você ainda precisa do rei como você precisava nos primeiros dias? Esse homem tinha todas as bênçãos que um homem podia querer. Ele tinha todas as terras. A maior glória que um homem podia ter naquela época eram terras. Então ele tinha todas as terras que eram de Saul. Mas ele não ficou bem, ele não ficou feliz, porque ele sentia a falta do rei. Dentro dele existia um vazio que clamava por ter o rei. Ele não sentia falta das terras. Ele tinha as terras, mas ele sentia falta do rei. E então, olha o versículo 25. Quando chegou de Jerusalém e encontrou-se com o rei, esse lhe perguntou: por que você não foi comigo, Mefibosete? Quando ele segue o rei, ele chega lá, fala com o rei: ô rei, quando o rei vê ele vindo, ele barbudo, com as roupas sujas, com os pés sujos, ele olha e fala: Mefibosete, por que você não foi comigo? Estranho, por que você não foi comigo? Ele olha para o rei e ele diz: ó rei, meu senhor, eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei, mas o meu servo Ziba me enganou. E ele falou mal de mim para o rei, para o senhor: você é como um anjo de Deus, faz o que achar melhor. Todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu senhor rei, senão a morte. Entretanto, você deu ao seu servo um lugar aos que comem na tua mesa. Que direito tenho eu, pois, de te pedir qualquer outro favor? A banda pode vir me ajudar aqui nesse momento? Irmão, ele olha para o rei, ele vai se encontrar com o rei fala: que isso? Onde é que você estava, cara? Me falaram que você queria tomar o trono, que você queria isso, que você queria aquilo. Ele olha e fala: não, rei, erraram comigo de novo. Eu devia ter ido com você, mas eu não fui. Mas agora
Eu olho para você, eu olho para o meu avô, eu olho para Saul, e tudo que ele fez, ele não merecia misericórdia, mas você olhou para mim com misericórdia. Mais uma vez ele se humilha diante do rei, mais uma vez ele reconhece a sua condição diante do rei. Ele fala: eu não merecia nada disso, eu merecia a morte, meus avós mereciam a morte, mas mesmo assim, você me deu um lugar na sua mesa. Ele não agradeceu pelas terras, ele agradeceu pela mesa. O que mais importa diante do Senhor não são os milagres que Ele pode operar na sua vida. O que mais importa diante do Senhor é o acesso que Ele já te deu a Ele. Irmão, Ele olha e Ele fala: faz o que você achar melhor de mim. Todos os descendentes do meu avô mereciam a morte, mas você me deu um lugar na sua mesa. Existe um lugar bem maior do que as bênçãos. Existe um lugar na mesa do Senhor para nós. E então vem o versículo 29 e 30, que é o que deixa isso aqui mais incrível. No versículo 29, Davi diz a ele: você já disse o suficiente, minha decisão é que você e Ziba dividam a propriedade. Irmão, Davi estava voltando de uma guerra, o filho dele havia morrido, cheio de treta, cheio de coisa para resolver. Ele olha e ele fala assim: cara, eu não sei quem está certo, se é o cara que me falou lá, se é Ziba ou se é você. Sabe o que vocês fazem? Divide as terras no meio, não me dá mais dor de cabeça não. As terras pode dividir no meio. E aqui Mefibosete tem a última chave que pode nos ensinar essa noite. Versículo 30. Mas Mefibosete disse ao rei: deixa que ele fique com tudo, agora que o rei meu senhor chegou em segurança ao seu lar. Sabe as terras, sabe todas as bênçãos que ele tinha? Ele olha e ele fala: pode deixar a Ziba ficar com tudo. Sabe o que eu quero? Eu quero o rei. O que eu quero é a sua presença, rei. Você é mais importante do que todas as bênçãos que você pode me dar. Você é mais importante do que tudo que você pode fazer. Ter você é melhor do que ter 1000 bênçãos. Ter você é melhor do que ter um milagre. Ter você é melhor do que ter dinheiro, saúde ou qualquer coisa que a terra pode me dar. Deixa ele ficar com tudo. A minha alegria é que o rei voltou. Eu não estava comendo, eu não estava fazendo a barba, eu não estava me vestindo bem. Por quê? Porque não existia alegria para mim longe do rei. Ter as bênçãos sem ter o rei não faz sentido, mas quando o rei voltou, a minha alegria retornou junto com você. Então pode tirar as terras de mim, pode tirar tudo de mim, porque o que eu preciso é ter acesso à mesa do rei de novo. Me aceita de volta na sua mesa, rei. É isso que importa, meus amigos. É só sobre uma coisa. Davi entendeu algo. Davi diz: uma coisa peço ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa habitar na sua casa todos os dias da minha vida. Esse é o legado que Davi deixa para nós, irmão. Ele teve uma brilhante ideia: eu quero habitar na casa de Deus todos os dias da minha vida. Mas Deus teve uma ideia melhor ainda. Ele quis transformar eu e você na casa dele, para que ele possa habitar em nós todos os dias da nossa vida. A maior herança que você tem não é um milagre acontecer, não é a palavra se cumprir, não é a bênção chegar, não é o dinheiro entrar na sua conta. A maior promessa que você tem sobre a sua vida é uma promessa de comunhão com Deus. João 17 no versículo 3 diz: e a vida eterna é essa, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem você enviou. A maior herança não é o milagre, a maior herança é Cristo em nós. A esperança da glória é ter um altar dentro do meu coração, dentro do seu coração, é ter um altar dentro da sua casa, onde nós não buscamos o que o Senhor pode nos dar, mas nós buscamos quem o Senhor é para nós. Ele é mais importante do que tudo, Ele é tudo, Ele é o centro, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o início de todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito teria sido feito. Ele é o cordeiro morto antes da fundação do mundo, Ele é a quem a nossa alma espera, Ele é para quem cantamos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. A minha alma espera por você, eu clamo por você, e uma coisa eu quero estar diante do Senhor todos os dias da minha vida. Essa é a nossa herança, esse é o nosso legado. Irmão, sabe quem é Mefibosete? Sou eu, é você. Você sabe quem é Davi? Davi é o rei, Davi representa Jesus. Sabe quem é Ziba? São todas as pessoas que chegam e te atrapalham na sua caminhada, e você pensa que está te atrapalhando, mas está te
transformando em uma pessoa que é perseverante. A perseverança produz em nós um eterno peso de glória. Quando nós continuamos, todas essas tribulações se tornam apenas leves e momentâneas se comparado com toda a eternidade que nós teremos com Cristo. Então, Mefibosete nos ensina algo incrível. O Senhor nos chama de volta para a mesa dele. Ele restitui a nossa dignidade. Ele nos chama pelo nome. Ele sabe quem nós somos e ele olha para nós e nos chama e fala: eu quero que você sente na minha mesa. O Senhor está falando para algumas pessoas aqui essa noite: não para nas bênçãos, não. Não para nas bênçãos, não. Eu tenho algo a mais para você do que as bênçãos. Eu tenho uma promessa de habitação. Eu tenho uma promessa de estar com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Eu tenho uma promessa para você: volta para minha mesa, o seu lugar é na minha mesa. O Senhor está falando para homens e mulheres aqui essa noite: o seu lugar é perto de mim, é assentado na minha mesa. Volta para minha mesa. Talvez você está entregando a vida hoje para Jesus. Talvez hoje você se rende e nasce de novo. Mas talvez você já esteve nesse lugar durante muito tempo e você se afastou. Ou talvez você nem se afastou, você só parou de se preocupar em estar à mesa do Senhor e ouvir a sua doce voz. Está à mesa do rei. Sabe quem é o rei Davi? O rei Davi é um rei que foi rejeitado, é um rei que foi esquecido, onde ninguém lembrava dele. Então quando ele vê Mefibosete, ele se compadece de Mefibosete, porque ele já passou por tudo aquilo, assim como nós. O nosso rei, o nosso sumo sacerdote, ele se compadece de tudo que nós passamos, de todas as suas tentações e dificuldades. Ele passou por todas elas. Ele foi tentado em tudo e aprovado em cada uma delas, e ele não pecou, e ele não errou. E esse rei olha para você e diz: ei, eu sei o que você tem passado, e eu te chamo, volta para a mesa, volta para a mesa. Existe um lugar para você na mesa do Senhor Jesus. Se coloque em pé nessa noite. Tua presença vale mais que 1000 dias em outro lugar. Me transforma ao contemplar tua beleza. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais, Muito mais. que 1000 dias em outro lugar. Me transforma ao contemplar tua beleza. Tua presença, tua presença. Tua presença vale mais Muito mais. que 1000 dias em outro lugar. Me transforma ao contemplar tua beleza. Eu quero te convidar aqui nesse momento, você que precisa voltar à mesa do Senhor, corre aqui até o altar. Vem aqui nesse lugar, nesse momento. Você que o Senhor está te convidando essa noite, vem até aqui à frente. Nós queremos orar por você nesse momento. Não é um sinal para que os homens vejam, mas é um passo de fé para que o Senhor veja. Você dizendo: Senhor, eu quero voltar para a sua mesa hoje. Não importa o seu cargo, quem você é, o que você já fez, mas volta à mesa do Senhor essa noite. Dê um passo de fé, vem até aqui à frente. Você que está no seu lugar, levante suas mãos, comece a interceder nesse momento. O Senhor está convidando pessoas de volta à mesa dele. O Senhor fala: ei, eu te chamo pelo nome, eu tenho saudades de você. Volta para cá, volta para a mesa. O seu lugar não é distante de mim. Eu tenho uma palavra para você. Eu tenho pão, eu tenho vinho, eu tenho um caminho de reconciliação para você. Se você precisa vir até aqui à frente, sinta-se à vontade, vem até aqui. Os líderes vão estar orando, os pastores vão estar orando. Vem nesse lugar agora, Espírito Santo de Deus. Você que está no seu lugar, levante suas mãos, continue clamando, continue clamando. Tesouro
tesouro precioso, eu corro pra chegar. O caminho é acessível, não há mais céu pra separar. Tesouro precioso, eu corro pra chegar. O caminho é acessível, não há mais céu. Vamos, vamos! Tesouro precioso, Eu corro pra chegar. O caminho é acessível. não há mais céu. Tesouro precioso, eu corro pra chegar. O caminho é acessível. Não há mais céu. Tesouro precioso, Eu corro pra chegar. O caminho é acessível. Eu corro pra chegar. o caminho é acessível, não há mais céu. Tua presença vale mais que 1000 dias. Em outro lugar me transforma. Ao contemplar tesouro precioso, tesouro precioso, Eu corro pra chegar. O caminho é acessível. Não há mais céu pra separar. Tesouro precioso. Eu corro pra chegar. O caminho é acessível. não há mais céu. Tesouro precioso, Eu corro pra chegar. O caminho é acessível. Não há mais céu pra separar. nada importa mais, Jesus, nada importa mais que a sua presença entre nós. Corro pra chegar. O caminho Tesouro precioso, és o tesouro precioso, e nada importa mais, e nada importa mais. Você que está no seu lugar mais uma vez, levante suas mãos, aumente o seu clamor. Rocandarababaieira, nanana. Nada importa mais, Jesus, que a sua presença. Nada importa mais, Jesus, nada importa mais. Oh, és o tesouro escondido, essa pedra de grande valor, Jesus, Jesus. Oh, és o tesouro, Yeshua, Yeshua, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer Cristo, Cristo.
Cristo. A beleza revelada do Pai. Cristo é Cristo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo é Cristo. A beleza revelada do Pai é Cristo, meu Cristo é Cristo. Cristo é tudo que Deus pode
príncipe da paz, rei dos reis, Santo de Israel, Messias prometido, príncipe da paz, rei dos reis, Santo de Israel, Messias prometido, Príncipe da paz, rei dos reis, Santo de Israel, Messias prometido, príncipe da paz, rei dos reis, Santo de Israel, Messias prometido, príncipe da paz. Rei de reis, oh. Rei de reis, Hosana. Jesus está aqui, meus amigos. Jesus está aqui, meus amigos. O tema da nossa conferência foi uma coisa. E dias como esses, momentos como esses, são momentos que Deus separa. Só que a gente não pode se contentar com apenas um dia. Não pode. Deus, desde o Éden, nos colocou um vazio no peito que só é preenchido pela presença dEle. Só é preenchido pela presença dEle. Esses foram dias muito bons. Só que Ele tem mais. Todos os dias Ele tem mais. Nós sabemos que não podemos andar sozinhos. Nós sabemos que não somos completos sozinhos. A gente necessita da presença dEle. E é por isso que hoje foi marcado sim o grande dia na nossa vida. Foi marcado sim uma grande estação. Porém, tem mais. Que você entenda que durante a semana, que quando chegar a segunda-feira, que quando chegar o dia mau, você precisa estar com Jesus. Você precisa lembrar tudo o que foi falado aqui. Tem algo novo todos os dias. Todos os dias é renovado algo. E você vai acessar. Coloque a mão no seu coração nesse momento. Antes de finalizar, eu quero orar por cada um. Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela sua graça, Jesus. Muito obrigado pelos seus ensinamentos, Pai. Muito obrigado, Pai. Mas que saindo daqui, Jesus, a gente possa ser
filhos, Pai, a gente possa ter um coração que anseia a presença do nosso Senhor. Jesus, como no Éden, Pai, na viração do dia, o Senhor chegava para Adão, Pai, e ele sentia: o meu Pai está chegando. Que todos os dias da nossa vida a gente tenha a mesma sensação, o mesmo sentido: o meu Pai está chegando. Eu anseio em ler a Bíblia, eu anseio em orar, não porque eu sei fazer algo, mas porque o meu Pai está chegando. Em nome de Jesus, saia daqui transformado, mas faça, flua. Isso é influa, isso é ser poema. Poema é ser lapidado por outro diamante. Não importa se vai doer, não importa se vai ser difícil, mas Cristo está nos transformando em obras-primas. Muito obrigado, Jesus. Deus nos abençoe. Amém. Amigos, sejam muito abençoados, não só por essa palavra. Nós alcançamos uma coisa, a presença. Mas como o Will disse, isso não é reservado para dias como esse. Isso é reservado para todos os dias da sua vida. Essa é não só a nossa busca de hoje, mas para o resto da vida até que Ele venha. Nós buscamos uma coisa porque nós precisamos de uma coisa: a presença. Nós só precisamos de Jesus, não precisamos de uma boa igreja, não precisamos de bons pastores, porque nós temos o melhor pastor, Jesus. Ele é a nossa uma coisa. Sejam muito abençoados e enviados para levar essa uma coisa para todos os lugares onde vocês passarem. Até semana que vem e a gente se vê. Tchau.